O final de Shingeki no Kyojin veio, mas as explicações básicas não. O mangá acabou e muita coisa ficou sem explicação. Mas esse canal aqui tem a missão de tentar encontrar uma explicação para tudo, baseando no mangá, databooks, entrevistas e até mesmo nos mangás anteriores que o autor já fez. Nós buscamos incansavelmente por informações para agregar na obra. E dessa vez vamos remontar os fatos para concluir de onde vieram os titãs, qual a sua origem, qual foi a razão, o motivo e quais evidências temos para a criação dos titãs, de onde eles vieram. Para viagens dentro do mundo dos titãs como essa aqui, clica no gostei aqui abaixo e vamos navegar pelas entrelinhas da história de Attack on Titan. Muita gente gostou do final, outros ficaram enfurecidos e incontentes. Muita gente brigou e rolou muita treta por causa desse final. Amizades foram desfeitas, grupos foram apagados, pessoas falaram que iam vender as suas coleções de mangá. Alguns youtubers fizeram um verdadeiro escândalo. E muitos, mas muitos tuiteiros foram diretamente chorar nas hashtags. E isso é devido à falta de explicações sobre algumas coisas. Tiveram pessoas dizendo que este foi o pior final da história dos mangás. Acho que não é pra tanto, mas acontece que muita coisa realmente não ficou explicada, ficou em aberta, como alguns dizem, algumas pontas ficaram soltas. Existe um parasita que entrou em uma menina, disso muita gente já sabe. Ela virou um gigante e pode ter acesso a poderes que transcendem todas as leis da física e até da realidade. Pode viajar no tempo, criar e alterar coisas a partir do nada, mudar os fatos e até mesmo o destino de toda uma espécie. Além, é claro, de ter o seu próprio universo particular de bolso que ela pode acessar a qualquer momento e moldar as leis de toda a realidade. Além de ter a sua própria raça de seres humanos particulares. Mas de onde veio esse parasita? Quem o criou? Ele é um alien? É uma criatura terrestre? É um experimento científico do mal? Isayama, o autor da obra, foi tão pressionado quando o último capítulo foi lançado que ele teve que escrever páginas extras para ver se ele conseguiria costurar algumas coisas que ficaram soltas. Foi praticamente um remendo na história, mas não teve jeito. Ainda ficou faltando muita informação. Muita gente ficou e ainda está incontente. E o pessoal quer saber, o povo quer saber. E então, o que foi que realmente aconteceu? Então, na data de gravação desse vídeo, as últimas palavras de Isayama foram que ele traria conteúdos a mais para complementar as informações que ficaram faltando. Baseado nessa promessa, nós fãs estamos esperando ansiosamente para quando esses materiais serão lançados. Mas tem uma surpresa que eu vou contar daqui a pouco que pode te deixar meio que de cabelo em pé. E para entender isso, a gente tem que se lembrar que existem pessoas que trabalham na equipe do Isayama que acabam vazando dados. Essas pessoas, desde o início de Shingeki no Kyojin, estão trabalhando arduamente para fazer vazamentos. Algumas coisas fake já apareceram, mas algumas contas realmente trazem informações que se concretizam. Uma dessas contas, que tem um alto renome de trazer informações verídicas, vazou que o anime será diferente do mangá, pelo menos o final, e que teremos alguns filmes para complementar o final da obra. Parece que vão trazer informações extras, adicionais e algumas coisas podem mudar completamente o rumo. É claro que isso não foi validado. Não dá para saber simplesmente por um Twitter de uma conta fake se uma informação é válida ou não. Mas já dá para acelerar os nossos corações de que as coisas serão explicadas em anime. A primeira grande questão era o amor tóxico entre Mikasa e Eren, onde Mikasa sentia um amor doentio pelo Eren e mesmo sendo humilhada e maltratada, ela continuava submissa e como uma cachorrinha dócil, ela continuava balançando o rabo pro Eren e o seguindo para qualquer lugar que ele fosse. E o Eren queria muito ficar com a Mikasa, mas na sua arrogância, antes ele tinha que tratá-la mal, humilhá-la de diversas formas possíveis, aniquilar 80% da população mundial e depois, nos últimos momentos, antes de se sacrificar, ele finalmente se declararia para Mikasa com uns vislumbres deles morando juntos como um casal em uma cabana, no meio do nada, como se eles tivessem simplesmente aceitado o destino. E assim, implantando essas memórias na cabeça da Mikasa, ele declarou o seu amor para morrer ali, para se sacrificar como um mártir. E isso conseguiu frustrar tanto as pessoas que gostavam do casal Eren e Mikasa, quanto as pessoas que não gostavam do casal Eren e Mikasa. Afinal, porque eles não ficaram juntos,
mas eles queriam ficar juntos, e eles tiveram diversas oportunidades de ficar juntos, mas não ficaram. Por exemplo, da terceira para a quarta temporada tem um lapso temporal de alguns anos. Durante esse período, Eren e Mikasa ficaram juntos 24 horas por dia, e durante todos esses anos, eles não desenvolveram nenhum tipo de relacionamento, nem um mínimo possível, nenhum tipo de afeto, mesmo vivendo dias de paz, mesmo vivendo dias tranquilos e tendo todas as oportunidades do mundo para se relacionar, eles não se relacionaram. Mas tudo bem, passando essa fase, temos outro problema, que fizeram os fãs se contorcerem igual a Gabi depois de apanhar no dirigível, que foi a origem dos Titãs. Afinal, a série é sobre Titãs, e o grande mistério sempre foi desvendar o que são os Titãs, qual é o objetivo e de onde veio. E acontece que a obra termina sem nem sequer cogitar a mínima possibilidade de começar a explicar algum detalhe sobre isso. A história apenas gira em torno de amores impossíveis como o Ymir e o primeiro Karfreitz, Eren e Mikasa, e a temática central que são os Titãs, que inclusive dão nome para o anime e mangá, foram esquecidas, deixadas de lado para sempre. Acabou que para o autor não importa de onde vieram os Titãs, como foram criados, para o que servem, nem ao menos como deixaram de existir. Essas explicações foram puladas. O Parasita, que era minúsculo e entrou nas costas de Ymir, se tornou algo gigantesco, mostrando que o próprio Parasita pode se tornar um titã. E na sua forma titânica, ele tem muita força, além de soltar uma fumaça, um gás que transforma pessoas eldianas em titãs. Ele pode controlá-las, além de ter uma força física suficiente para romper a casca do titã encouraçado, isso apenas com seus tentáculos pegajosos. Ele é extremamente forte. Mas qual é a explicação dessa força, desse poder e dessas origens? Vamos explicar aqui nesse vídeo, mas só para salientar que nada disso nem sequer foi mencionado na obra. Mas antes disso, vamos aos fatos. Durante a jornada para entender os Titãs, várias questões foram surgindo, como por exemplo, se o Eren estava certo ou errado? Onde está a Helena? Zeke, será que ele sempre esteve certo? E a origem dos Titãs foi dobrada e colocada no bolso. Todos nós conhecemos a história da menina que caiu dentro do lago fugindo de seus perseguidores e recebeu o poder dos Titãs, se tornando a primeira Titã da história. Se você não conhece, veja o vídeo aí no card com a história completa dela. O ser vivo inspirado para a criação do chamado Parasita nem sequer é um parasita na vida real. Mas por ser um parasita em Shingeki no Kyojin, ele ganhou esse nome, já que na história oficial nem mesmo nome ele tem. Às vezes, ele foi chamado de Titã Fundador, mas essa meleca cheia de tentáculos que habita no interior da árvore existiu na Era dos Dinossauros e se chamava Alucigênia. Na história do anime, ele é a origem de toda a criação, como se fosse algo entre as plantas e os animais. Dizem que a vida veio da água e que as plantas se tornaram seres que poderiam se mover. Essa é uma das teorias da origem da vida no nosso mundo. E é nessa linha que o Isayama viajou. Existiam plantas possivelmente carnívoras, e depois existiam plantas que se moviam, até que aquilo se tornou uma vida e passou a caminhar no fundo do oceano. Depois, com milhares de anos, aquilo criou pernas e andou para fora da água e se tornou um anfíbio, e assim a vida foi se procriando. O parasita seria o primeiro ser, a vida entre planta e animal. Essa coisa viva, na história de Attack on Titan, tem todas as formas de vida possíveis e imagináveis, como podem vir a existir, inclusive no futuro. Ou seja, dentro dela está todas as formas de vida, incluindo todas as formas do bestial, dos titãs puros e até dos seres humanos. Mas como uma forma de vida da época jurássica tem toda essa informação? Será que ela é um ser vivo que serviu de backup para uma raça? Vamos imaginar que uma raça muito semelhante ao dos seres humanos desenvolveu um experimento capaz de armazenar toda a informação genética da sua raça e lançá-la no universo. Essa informação genética concentrada caiu na Terra há milhões de anos atrás e esse é o parasita, que por algum motivo foi parar no lago dentro da árvore. Você achou isso muito viajado? Mas saiba que Isayama tem outras histórias muito parecidas com essa que eu acabei de contar, e ele lançou elas antes de Shingeki no Kyojin. Entre essas histórias está Horse e Heartbreak On, que tem uma personagem muito parecida com a história de Shingeki, e ela é uma das personagens principais. Isayama criou várias outras obras que se passam em futuros pós-apocalípticos,
que acontecem depois de experimentos científicos com gigantes. Isso já começa a nos dar uma dica. Parece que o Isayama gosta bastante de gigantes, e ele os inseriu em todas as suas histórias. Mas o que ele mais gosta são mundos pós-apocalípticos, que acabaram graças a experimentos científicos bizarros. Mas por algum motivo, isso foi removido de Shingeki no Kyojin. Na primeira versão de Attack on Titan, o one shot da obra, que é a primeira versão do mangá antes de ser aprovada, o primeiro capítulo contava de um mundo futurista que havia sido destruído por cientistas tentando se livrar de uma antiga criação que devastou a humanidade, os Titãs. Algumas pessoas podiam se tornar titãs, e existiam alguns tipos de árvores que repeliam os titãs. Por isso, as cidades onde habitavam humanos eram rodeadas de árvores. As árvores faziam mal para os gigantes de alguma forma, e ao invés de muralhas, eles plantavam árvores à sua volta. Isso foi alterado e por conta disso nunca ficamos sabendo o que realmente era. O fato de que os titãs eram experimentos científicos foi removido de Attack on Titan, apesar de já ter sido canon. E se levarmos em conta que o One Shot traz essas informações valiosíssimas, somado ao número de vezes que Isayama citou esses cenários em outros mangás da sua própria autoria, podemos concluir por eliminação de opções que o Parasita é uma criação científica. Seja de uma raça alienígena ou de humanos que se autodestruíram, ele é uma criação que gerou um mundo devastado devido aos seus grandes poderes. E o mundo de Shingeki no Kyojin é um mundo pós-apocalíptico. O Parasita é uma criação que gerou um mundo devastado devido aos seus grandes poderes. E esse mundo devastado é o que sobrou e de onde nasceu a pequena Ymir. E é onde começamos a nossa história. É uma pena que na obra principal a gente não tenha essa informação ainda. Por algum motivo, ela foi removida no início, antes do lançamento da obra. Isayama se reuniu com a produtora e o time que ia lançar o mangá e fizeram todas essas alterações. Mas aqui, nós, como os fãs mais viciados e dedicados em fazer investigações profundas sobre a obra, podemos teorizar de diversas formas e tentar explicar da melhor forma possível como cada coisa funciona. Para muito mais pesquisas avançadas em cima de fatos de Shingeki no Kyojin, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e notificações. E lembre-se de comentar aí embaixo qual é a sua dúvida mais duvidosa sobre Shingeki no Kyojin. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.